Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. E eu quero hoje falar com vocês a respeito de um texto bastante importante e um texto que já é muito usado. E eu quero trazer uma reflexão para vocês nesse dia de hoje. Porque às vezes, assim como eu, você pode pensar em alguns momentos como é difícil esse negócio de caminhar com Deus, como é difícil esse negócio de, sabe, o tempo todo ter que ficar me policiando e ter isso e ter aquilo. E eu quero ler com vocês um texto que me chama muita atenção, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 4, que vai dizer o seguinte. Na verdade, vamos a começar a partir pelo versículo de número 4. E vai dizer o seguinte: os primeiros heróis da fé. E vai começar dizendo: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. E por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que, antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. E aí ele continua: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. E ele continua agora a galeria dos heróis da fé. E pela fé Noé, quando divinamente orientado, depois ele vai continuar pela fé Abraão, pela fé Sara. Cadê? Tem um outro texto aqui. E ele vai seguir uma lista de pessoas que foram considerados heróis da fé. E sabe o que me chama atenção nessa lista? É que, com a exceção de Abel e Enoque, que nós não temos muita informação sobre eles, todos os outros eles tiveram erros críticos. Noé ficou nu na frente do seu filho e acabou trazendo uma maldição para sua família. Abraão mentiu sobre Sara e também tentou ajudar a Deus tendo relações com a sua serva. Depois nós temos a própria Sara, que também entra na galeria dos heróis da fé e que também riu da promessa de Deus e incentivou Abraão a ter um filho com a serva. Depois nós vamos ter Isaac, que ele tentou abençoar Esaú, mesmo sabendo da promessa de que o mais novo seria o maior. Depois nós temos Jacó, que trapaceou para tentar obter a primogenitura. Depois nós temos José, que na juventude se exaltou contando sonhos de maneira imprudente. Vamos ter Moisés, que matou um egípcio. Nós temos uma porção de pessoas que estão na galeria da fé, mas que tiveram todos eles erros ao longo da vida. E o que me chama a atenção é que, e eu quero deixar para vocês um dado bastante importante, a Bíblia nos traz dois livros que parecem ser muito semelhantes. É o livro de 1ª e 2ª Reis e o livro de 1ª e 2ª Crônicas. E a minha cabeça ela expandiu muito quando eu entendi que as histórias, na verdade, elas são parecidas, mas elas não são iguais. No livro de Reis, conta a história dos reis de Israel e como os homens viam a cada um desses reis. Já no livro de Crônicas, não se trata mais sobre como os homens viam esses reis, mas como Deus via a cada um desses reis. E o que me chamou muita atenção é que a perspectiva dos homens, a perspectiva de Deus é completamente diferente. Talvez para nós, enquanto seres humanos, nós olhamos para Noé, olhamos para Abraão e por mais que nós admiramos aquilo que eles fizeram através da fé, pode ser que lá dentro do nosso coração nós estejamos falando, mas afinal de contas eles não foram tudo isso. Eles também erraram, eles também isso, eles também aquilo, mas o que me chama a atenção é a perspectiva de Deus, a ponto de colocá-los em uma galeria de heróis da fé. E uma das coisas que me chama a atenção é que no livro de Reis temos vários capítulos falando sobre Saul, enquanto que no livro de Crônicas temos apenas um capítulo falando de Saul. Ou seja, para os homens, Saul foi muito relevante, mas para Deus ele não teve relevância alguma, porque na primeira tarefa que ele recebeu da parte de Deus, ele já errou. E o que me chama a atenção é que quando nós olhamos para essa galeria da fé, nós vemos pessoas que
não tinham nada de especial, mas decidiram fazer uma coisa. Decidiram viver numa dependência total e completa de Deus. E apesar dos erros, apesar das falhas, apesar de todo o contexto daquilo que aconteceu com eles, eles decidiram continuar acreditando e se colocando à disposição de Deus para serem corrigidos, para serem orientados. E talvez essa seja a maior habilidade que um ser humano pode ter hoje, a capacidade de se permitir ser corrigido e ser liderado por Deus. E nessa segunda-feira eu quero dizer para você que talvez você tenha passado um final de semana ruim. Talvez você não consiga olhar para você e enxergar algo em você que faça com que você consiga realmente gostar de você mesmo, talvez. Eu já atendi centenas de pessoas em mentorias individuais e o que mais me chama a atenção nessas mentorias é que todas as vezes em que eu passo uma atividade em que eles precisam escrever qualidades sobre eles mesmos, eles têm muita dificuldade em fazer isso. E sabe por que isso acontece? Porque às vezes você se coloca em um patamar tão elevado, de que você tem que ser tão perfeito para conseguir algo, que essa sua busca excessiva pela perfeição faz com que você se afaste do objetivo principal. E deixa eu te falar, Deus não quer alguém perfeito, Deus quer alguém independente. E se você fosse perfeito, então você não seria independente. Essa semana, conversando com um amigo, nós chegamos a uma conclusão que eu achei um tanto quanto interessante. E na conversa com ele nós falamos sobre aquela frase que se tornou um dito popular, que é: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E a verdade é que essa frase ela não é muito real. Porque você não vê Deus instruindo as pessoas para que elas se capacitem, mas você vê Deus abrindo os céus e liberando poder sobre elas, para que através do poder que Ele está colocando sobre elas, agora elas possam fazer coisas extraordinárias. E o que eu quero dizer para você é, talvez você não se sinta capacitado, talvez você não se sinta merecedor, talvez você não consiga olhar para você com uma visão boa sobre você mesmo, mas o que eu quero dizer para você nesta manhã é: existe um Deus que acredita em você e que tem poder o suficiente para poder te usar de uma maneira em que você pareça estar capacitado. O que eu quero que você abra os teus olhos para entender é que Deus não precisa das tuas capacidades, das tuas habilidades, porque Ele tem poder o suficiente para te entregar tudo aquilo que Ele precisar. O que Ele precisa de alguém que seja dependente dEle, a ponto de falar: Senhor, eu não consigo fazer as coisas mais básicas se o Senhor não for comigo. Senhor, eu não consigo fazer uma reunião, eu não consigo dar uma palavra, eu não consigo fazer uma palestra, eu não consigo fazer absolutamente nada se o Senhor não for comigo. E Deus então vai abrir os céus para você e falar assim: era esse o pedido que eu estava esperando de você. E às vezes nós estamos nos preocupados tanto em pedir a Deus capacitação, tanto em pedir a Deus coisas, bens materiais, abre porta, fecha a porta, faz isso, faz aquilo, e nós estamos nos esquecendo de pedir o principal, que é: Senhor, me ensina a ser dependente de Ti, porque sem o Senhor eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu quero que você comece a olhar para você de uma forma diferente a partir de hoje, a partir dessa semana. E entenda que quanto mais dependência você tiver de Deus, mais chance você tem de chegar até o ponto ápice da sua vida, que é ser tão dependente de Deus, a ponto de ser chamado de herói da fé. Eu quero que você compreenda que ser dependente de Deus é o que realmente te faz alcançar lugares mais altos, viver em ambientes mais altos. E quando eu digo sobre lugares altos, não estou falando sobre conquistar posições ou patamares financeiros acerbados, eu estou falando sobre viver uma vida onde você consegue enxergar com clareza cada passo, onde você consegue ter a certeza que Deus está cuidando de tudo, ainda que você não veja a solução diante das tuas mãos. Quando eu falo sobre dependência, eu falo sobre uma vida em que realmente vale a pena ser vivida, porque você sabe que ainda que você não consiga, existe um Deus que vai abrir o céu sobre você e fará com que as coisas impossíveis se tornem
possíveis. Porém, eu preciso te dizer, pare de lutar com o seu próprio braço, porque o que Deus quer fazer em você e através de você não depende de você. Pelo contrário, depende do quanto você é capaz de depender de Deus para ver as coisas se realizarem e se concretizarem diante dos teus olhos. Nessa manhã de segunda-feira eu quero te pedir e te orientar que a sua oração seja: Senhor, renova em mim a dependência em Ti, para que eu possa viver uma vida que realmente valha a pena. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine esse dia de hoje, que você possa receber a alegria do céu e que verdadeiramente você possa ser dependente de Deus cada vez mais. E deixa eu te falar uma coisa, Ele ama quando você aprende a caminhar dependendo dEle. Que Deus te abençoe e até amanhã no nosso Devocional da Manhã.